Capítulo 41, versículo 8. E depois fiquem com a Bíblia à mão ou com a tela do celular aberta, que tem alguns irmãos que já não carregam mais a Bíblia de papel, né? Carregam a Bíblia digital dentro do celular. Então, se você está com a Bíblia, eu gosto dessa Bíblia de papel ainda. Inclusive porque é uma maneira de nós testemunharmos também. As pessoas veem a gente carregando a palavra de Deus, né? Não desprezo a Bíblia do celular, não, também uso. É bom porque a gente está sempre com a Bíblia. Aí, quando precisa, a gente abre lá no celular, né? Mas mantenham suas Bíblias, seja de papel ou digital, aí, prontas para nós depois examinarmos outros textos da palavra de Deus sobre esse assunto, sobre esse tema tão bonito, tão importante. Nós vamos examinar hoje na palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler, livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Deus, por meio do profeta Isaías, está se dirigindo ao povo de Israel. Diz assim a palavra de Deus: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Deus está chamando Abraão, que deu origem ao povo de Israel, o primeiro patriarca do povo de Israel. Deus está chamando Abraão de quê? Meu amigo. Olha que coisa maravilhosa. Deus escolheu alguém para ser seu amigo. E Deus tornou isso público depois ao povo de Israel, que era descendência de Abraão. Chamou Abraão de meu amigo. Que coisa maravilhosa isso. Um simples ser humano poder ser amigo de Deus. Por que Deus chamou Abraão de seu amigo? Amigo é alguém com quem você pode contar, mais do que companheiro. Companheiro, você tem companheiros de trabalho. Você pode contar, quando precisar, com todos os companheiros de trabalho? Nem sempre, não é? Tem muitos companheiros na escola. Você pode contar com todos os seus companheiros de escola? Também não. Amigo é mais do que companheiro. Amigo é aquela pessoa com quem você pode realmente contar para o que for necessário. E Deus chamou Abraão de amigo. Deus podia contar com Abraão. Por que Deus podia contar com Abraão? Por que Deus fez de Abraão o seu amigo? Como nós também podemos nos tornar amigos de Deus. Primeira coisa que Abraão fez, motivo pelo qual Deus o considerou seu amigo, é que Abraão creu em Deus incondicionalmente. Abraão creu em Deus incondicionalmente. Abram suas Bíblias, Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: assim
como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado, Abraão foi salvo, porque ele creu em Deus, porque ele não duvidou de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Somente por meio da fé nós podemos agradar a Deus. Somente crendo nele e crendo no que Ele nos oferece. Diz aqui, Deus é galardoador. Ele nos oferece algo de graça. Somente crendo em Deus e naquilo que Ele nos oferece de graça, nós podemos agradá-lo. E o que é que Deus nos oferece de graça, que a Bíblia nos diz? Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, né? É dádiva de Deus. A salvação por meio de Jesus Cristo é o galardão ao qual o livro de Hebreus se refere aqui, que Deus nos oferece gratuitamente. Abraão creu em Deus incondicionalmente, e Deus falou coisas para Abraão que era para ele ter rejeitado ou duvidado. Em primeiro lugar, ele vivia no meio de um povo idólatra, que cria em vários deuses. E, de repente, Deus lhe falou e disse, eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Adão, de seus antepassados, etc. O Deus, não disse, eu sou um Deus, eu sou o Deus. E o que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele, olha, eu quero fazer algo com você. Eu quero fazer algo com você, mas eu não vou dizer agora. E eu quero que você abandone a vida que você está levando. Abraão já era um comerciante bem-sucedido, vivia vida urbana numa das maiores e mais prósperas cidades da época, da região. E Deus diz para ele, olha, deixa essa vida que você está levando, larga tudo e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão creu em Deus e obedeceu. Talvez no lugar de Abraão a gente pensa assim, hã? Um único Deus? Existem vários? E esse aí se apresenta agora como um único? E está dizendo para eu largar aqui a minha vida, sair do meio dos meus parentes, sem me dizer para onde eu devo ir, me dizendo que Ele ainda vai me dizer depois? Espera aí. De repente, isso é produto da minha imaginação. Mas Abraão creu. E depois Deus foi fazendo outras promessas e dando outras ordens para Abraão, e Abraão creu em Deus. E a palavra de Deus diz que por crer, por ser essa fé em Deus, ele foi justificado. E não pelas suas obras. Não por ser certinho, bacaninha, não foi. Ele sempre creu em Deus. Mas a palavra de Deus diz que todos o quê?
pecaram. E isso aí que está o extraordinário, Deus tomando para si como amigo um homem pecador como todos nós, mas um homem disposto a crer nele. Hoje em dia é tido como atitude intelectualmente elegante a atitude do ceticismo, desconfiar de tudo, rejeitar tudo, não crer em nada. Inclusive, na Europa, o ateísmo tornou-se proselitista. O ateísmo na Europa tornou-se uma verdadeira antirreligião. Eles já se organizam em grupos. Eu li na revista Veja que já tem até retiro espiritual ateu. Há um acampamento na Inglaterra para promover o ateísmo e há outro nos Estados Unidos. E eles, nesses, vamos dizer assim, retiros de ateísmo, eles premiam os jovens que apresentam uma melhor argumentação em favor do ateísmo. Alguns dos livros mais vendidos, mais lidos na Europa, são os livros de Richard Dawkins, que promove o ateísmo. A primeira tese dele é: Deus não existe. E a segunda tese dele é: o homem é muito mais feliz sem Deus. E é o que é difundido, é o que é promovido. E hoje as pessoas acham que intelectualmente é muito elegante não crer, duvidar, quando as provas, não só da existência de Deus, mas da obra de Deus, essas provas estão em toda parte. E John Stott, servo de Deus que já está no céu, partiu em 2012. John Stott, em um dos seus muitos e abençoados livros, quem quiser ler coisa boa, uma das sugestões é ler John Stott. Tem muito escritor, se diz evangélico, na moda, vendendo, até bombando no YouTube. Muitos escritores por aí que são muito bons em jogar com as palavras. Muitos escritores por aí que são muito bons, muitos escritores, muitos pregadores por aí que são muito bons em brincar com as palavras, mas realmente em usar a palavra de Deus com fidelidade e expô-las, expor a palavra de Deus de maneira coerente, clara, simples e relevante para os nossos tempos são poucos. John Stott era um desses homens abençoados por Deus para nos abençoar dessa forma. E num dos livros de John Stott, ele declarou o seguinte, que a incredulidade não é um problema intelectual. A incredulidade é um problema moral. O indivíduo escolhe não crer porque não quer se submeter ao senhorio de Cristo, à soberania de Deus. O indivíduo escolhe não crer porque, se ele crer, ele vai ter que se arrepender de seus pecados. Se ele crer, ele vai ter que aceitar Jesus não só como Salvador, mas como Senhor de sua vida. Então escolhe, muitas vezes, até argumentos intelectuais e se apega, muitas vezes, a esses argumentos pseudo-intelectuais para não crer e continuar vivendo da mesma maneira que vive. Muitas vezes você apresenta para as pessoas os melhores argumentos em favor da fé cristã,
Muitas vezes você apresenta para aquela pessoa um testemunho de vida de verdadeiro discípulo de Cristo, uma maneira de viver coerente com o Evangelho, e aquela pessoa despreza tudo aquilo e não quer crer, porque não quer mudar de vida, porque não quer se arrepender de seus pecados, porque não quer se submeter a Cristo, não quer se submeter a Deus. Então é mais cômodo não crer. E não crendo, na sua mente elimina a existência de Deus. E na sua mente está muito tranquilo, achando que não vai prestar contas a ninguém de seus atos. Mas o fato de alguém não crer em Deus não faz Deus deixar de existir. O indivíduo pode ser um ateu, pode não crer em Deus, mas Deus vai continuar sendo. A humanidade toda poderia deixar de crer em Deus. Deus não deixaria de existir. E aí as pessoas estão só se alienando da presença de Deus, se afastando da presença de Deus, e o vazio é cada vez maior. Abraão creu em Deus incondicionalmente. O que Deus lhe falava, Abraão cria. Por isso ele foi chamado de amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Creia nele, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho tão claro que é ensinado aqui. Creia no que Deus revelou à humanidade, está registrado aqui. Creia que Jesus Cristo é Deus que se fez homem para nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, e que não há nenhuma outra maneira. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro declarou: não há nenhum outro nome, referindo-se a Jesus, não há nenhum outro nome por meio do qual possamos ser salvos. É por isso que nós sempre declaramos: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Você precisa crer. Você quer ser amigo de Deus, você precisa crer e não duvidar, e não se apegar a dúvidas, mas você precisa se apegar às certezas, que Deus já tem nos dado tantas. Deus é tão misericordioso, Ele mostra a digital dEle, Ele deixa as suas digitais ao longo de tantas coisas, por toda a parte, nós podemos ver as digitais de Deus. Creia nele, creia na sua palavra. Deus nos falou, Deus se revelou a nós, e ao longo dos tempos, Ele foi se revelando a nós, Ele foi providenciando também, para o que Ele foi nos revelando, fosse sendo também registrado. As pessoas dizem: papel aceita qualquer coisa. Os tais céticos, que não querem crer, papel aceita qualquer coisa, realmente. Mas isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui foram as coisas que Deus nos revelou. Isso aqui é a carta de Deus para nós. E Ele usou homens especiais. A Bíblia diz que Ele usou homens santos e os inspirou. Homens escolhidos a dedo para essa tarefa, para que a sua revelação fosse registrada com fidelidade. Aqui tem o mapa de Deus para nossas vidas, para nós seguirmos esse mapa, chegarmos ao céu. E
o mapa de Deus para nós encontrarmos a felicidade, não a falsa felicidade utópica perseguida pelos homens, mas a felicidade de Deus, a bem-aventurança que Ele tem para nós. Está aqui. E é para quem crê, como Abraão creu na palavra de Deus. Nós precisamos crer não só que Deus existe, mas precisamos crer também na sua palavra e crer que Ele é o nosso galardoador. Ele é quem nos dá de graça o que nós precisamos, especialmente o perdão para os nossos pecados, especialmente a vida eterna com Deus. As pessoas cada vez se apegam mais com a incredulidade e com autoajuda, substitutos para Deus. Eu mencionei na semana passada que um artista de TV encheu a sua casa, que é bem grande, com centenas de convidados famosos, para ouvir um guru. Para ouvir um guru e para ser abençoado por aquele guru. Como as pessoas estão distantes de Deus, como as pessoas estão distantes da palavra de Deus, como as pessoas não querem crer na palavra de Deus, mas querem crer nesses substitutos da palavra de Deus, estão dispostas a crerem nessas falsidades, nesses substitutos da revelação de Deus. Não seja assim. Abra os seus olhos da fé em Deus. Creia em Deus. Creia na palavra de Deus. E creia que Ele é o nosso único galardoador. Ele entregou Jesus Cristo, Ele se fez homem. Entrou aqui na nossa vidinha, na nossa história. Viveu igual a nós, mas sem pecar. E lá na cruz, Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados. Creia e aceite. Mas Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele obedeceu. E nós já vimos, já estamos falando até como a obediência é consequência de crer. Todo aquele que crê em Deus, obedece a Deus. Se a pessoa diz que crê, mas não obedece, isso é só da boca para fora. Tanto que Tiago diz que iria mostrar a sua fé, né? O livro de Tiago, ele diz, vou mostrar a minha fé por meio das minhas obras, atitudes realmente de obediência a Deus, que expressam, que revelam o amor de Deus. Todo aquele que realmente crê em Deus, crê na palavra de Deus, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, vai obedecer a Deus, tal qual Abraão, amigo de Deus, crê em Deus, amigo de Deus, obedece a Deus também incondicionalmente, como já mencionamos. Hebreus, voltando aqui ao capítulo 11, versículo 8, olha o que diz a respeito de Abraão. Pela fé, já falamos, Abraão foi amigo de Deus porque creu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se a fé de Abraão era incondicional, ele não ficava pedindo sinais a Deus, não. Tem muita gente hoje que diz, eu vou crer se Deus fizer isso, né? Fica colocando condições para Deus, fica pedindo sinais para Deus. Abraão não fez isso, não. Nós já vimos que sua fé foi incondicional e a sua obediência também. Deus o chamou para sair, ele fez o quê? Obedeceu. E ele não colocou condições para obedecer a Deus. Senhor,
eu vou obedecer se o Senhor me disser para onde eu vou. Me diz para onde eu vou, Senhor, que aí eu saio daqui, da minha terra, da minha parentela, mas o Senhor precisa me dizer primeiro, a condição é essa, Senhor. Eu vou te obedecer, mas a condição é essa. Ele não colocou condição. A sua fé em Deus era incondicional. E a sua obediência a Deus também era incondicional. Muitas vezes hoje a nossa obediência a Deus é totalmente condicionada aos nossos interesses, aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos sentimentos. Quantas vezes nós somos tão seletivos naquilo que vamos obedecer a Deus? Não, isso aqui eu obedeço. Não, isso aqui não, isso aqui vai mexer muito comigo. Isso aqui tudo bem, é fácil, eu obedeço a Deus. O quê? Não, essa história aqui não dá não. Esse negócio que a Bíblia diz de falar sempre a verdade, não dá. Aí eu vou ficar mal. Deus manda falar sempre a verdade? Não dá, eu vou ficar mal. Eu conheci um homem que se converteu, um homem de negócios, com o testemunho do seu office boy. Botou o office boy lá para atender o telefone. Fica aí atendendo o telefone, anota os recados. Daqui a pouco o office boy atendeu um telefonema. É fulano de tal, e ele quer falar com você, não quer deixar recado, não. Aí aquele empresário falou assim, diz que eu não estou. Aquele office boy era crente em Cristo, fiel a Deus, e ele tremeu nas bases. E ele virou para o patrão, ainda tapando o telefone, falou assim, eu não posso mentir. O patrão falou assim, você diz para ele que eu não estou, rapaz. Mas o senhor sabe que eu não posso mentir, eu sou crente em Cristo. O patrão olhou de cara feia, faz o que eu estou mandando, aqui você tem que me obedecer. Aquele rapaz podia ter pensado, tem razão, tem que obedecer ao meu patrão e tal. Alô? Olha, doutor fulano mandou lhe dizer que ele não está. Perdeu o emprego. Foi demitido. Mas aquele homem ficou muito impressionado. E um dia ele foi passando, dirigindo em frente à primeira igreja batista do Rio, viu lá um culto. A igreja estava fazendo uma série de conferências evangelísticas. E aquele homem, quando estava indo embora, passou de novo, na noite seguinte, viu outro culto lá, ele falou, não, eu tenho que parar. E arrumou um lugar para estacionar o carro, e entrou, ouviu a pregação da palavra de Deus, aceitou Jesus Cristo como Salvador, porque ele estava impressionado com a atitude daquele empregado que preferiu ser fiel a Deus, mesmo perdendo o emprego, obedecer a Deus, mesmo perdendo o emprego. Mas, muitas vezes, nossa obediência a Deus tem limites, tem condições. Eu fico pensando, se nós vivêssemos nesses países onde o cristianismo é proibido, é perseguido, até onde iria a nossa obediência a Deus, até onde iria a nossa fidelidade a Deus? Até onde? Abraão não colocava condições para obedecer a Deus. Ele era movido pela sua fé em Deus. E a sua obediência a Deus era incondicional. E por isso ele foi chamado amigo de Deus. E olha, meus irmãos, obediência implica também fidelidade. É por meio da nossa obediência que Deus vê se nós somos realmente fiéis a Ele. E Abraão foi chamado amigo de Deus por causa da sua fidelidade. Deus colocou Abraão à prova.
Senhor, tu sabes do meu coração. Senhor, tu sabes que eu sou fiel a ti. Às vezes nós oramos assim, né? Aí Deus nos coloca à prova, nós reclamamos. Ai, Senhor, está doendo tanto, por que o Senhor está me colocando à prova? Eu já falei para o Senhor que eu sou fiel. Meus queridos, mas é por meio da prova, por meio da provação, que Deus sabe. Se nós estamos sendo sinceros, é que Deus sabe se nós realmente somos fiéis a Ele. E foi o que Deus fez com Abraão. Vejam aí ainda no capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo 17. Pela fé, Abraão, sendo o quê? Provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito àquele que recebera as promessas. Lá o livro de Gênesis registra esse fato detalhadamente. Deus falou para Isaque, o filho da promessa. Abraão era velho, Sara também, sua esposa, já tinha 70 anos, era estéril. E o que Deus falou para Abraão? Vou fazer de você pai de uma grande nação. Vou te dar um filho. Nasceu Isaque, obra realmente de milagre de Deus. E ele já estava ficando ali, já era um adolescente, né, pelo tempo lá, as coisas que acontecem no livro de Gênesis. Era ali um adolescente. E aí o que Deus falou para Abraão? Eu quero que você me ofereça seu filho em sacrifício. Você vai imolar Isaque, vai degolá-lo, depois vai tacar fogo na lenha, vai me oferecê-lo em sacrifício. O que Abraão disse para Deus? Não, Senhor, isso aí é demais. Obediência tem limite. Fidelidade tem limite. Eu não vou fazer isso com meu filho. Senhor Deus, o Senhor mesmo me ensinou que não quer esse tipo de coisa. Como é que agora o Senhor está me pedindo meu filho? O Senhor acha, Senhor Deus, que eu vou ter coragem de fazer isso com meu filho? Não, Senhor Deus. Foi isso que Abraão fez. Abraão se pôs a caminho do lugar onde ele deveria oferecer o sacrifício. Foram 3 dias de caminhada com Isaque. E quando chegou lá, Isaque perguntou, pai, e o cordeiro para o sacrifício? Já pensou? Como é que o coração de Abraão, esses 3 dias, ele teve 3 dias para desistir. E amarrou Isaque no altar, providenciou a lenha e levantou o cutelo para imolar. Deus mandou, eu tenho que obedecer. Aqui o livro de Hebreus, o mesmo capítulo 11, diz que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Se era o filho da promessa, se Deus estava mandando isso, Abraão cria que Deus iria ressuscitá-lo. A fé sempre nos move à obediência e à fidelidade. Não existe fé sem obediência, não existe fé sem fidelidade, mesmo no meio da prova. Na hora que ele iria imolá-lo, o que Deus fez? O mensageiro de Deus, o anjo de Deus, quer dizer, mensageiro de Deus, provavelmente mesmo um ser celestial, né? O que disse para Abraão? Não faz isso, tá bom, chega. Eu já vi, Abraão, o que eu queria ver. Não é preciso que você agora mate seu filho. Eu já vi que você estava pronto a ir até o fim por fidelidade a mim. Agora eu estou vendo que você é totalmente fiel. Agora eu estou vendo que eu posso contar com você para tudo, para o que der e vier. Estou vendo que você é totalmente fiel.
E aí Abraão olhou e tinha um cordeiro enganchado lá num arbusto. E aí aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque, já mostrando também que Deus enviaria alguém para ser sacrificado em nosso lugar, né? Quando Jesus veio, o Evangelho de João diz que João Batista apontou para Jesus e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, Deus colocou Abraão à prova, e que prova terrível. E Abraão passou com nota 10. Ele não queria a morte de Isaque. Deus não queria a morte de Isaque. O que Deus queria era ver se Abraão era realmente fiel. Abraão passou com nota 10. E nós? Quando Deus nos prova, qual será a nossa nota? Deus pode contar conosco? Somos realmente fiéis a Ele em tudo? Jesus Cristo nos chama a isso, essa fidelidade total a Ele. Jesus Cristo ensina que nós teríamos que ser capazes, se necessário, de renunciar a tudo por amor dEle, até a nossa própria vida. Que nota nós estamos tirando para com Deus? Até onde vai a nossa fidelidade? Amigo de Deus é aquele que é fiel a Deus a toda prova. O Senhor Jesus declara, abram suas Bíblias, é o último texto que nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 e 14. Olha o que Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele está se referindo a Ele mesmo, daria a sua vida por nós. E olha o que Jesus diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós somos amigos de Cristo e, portanto, amigos de Deus, se nós cremos nele, no perdão que Ele nos oferece lá na cruz. Ele deu a vida por nós. Nós somos amigos dEle, se nós somos obedientes e fiéis a Ele. Se fizerdes o que eu vos mando. Uma coisa é ser religioso, é cumprir rituais religiosos, é pertencer a determinado grupo religioso, que se identifica por determinadas crenças e práticas. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser realmente amigo de Jesus, outra coisa é ser realmente amigo de Deus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, submeta a sua vida a Ele, seja fiel a Ele, seja amigo de Deus, meu querido. Tenha a certeza de vida eterna no coração. E experimente já, nessa vida aqui, a alegria que é ter essa certeza. E nós, queridos irmãos, vamos viver realmente como amigos de Deus. Como Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que nós vivamos também de tal maneira que possamos também ser chamados amigos de Deus, amigos de Cristo. Jesus disse: já não vos chamarei servos,
mas vos chamarei o quê? Amigos. Vivamos dessa maneira.